essa música, não tem como não gostar, né? Dá uma energia boa, uma coisa boa. Eu acho que assim, foi um grande presente já ter descoberto que essa música tinha a nossa cara. Começou? Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha, hoje eu estou muito animada porque a parte prática do História de Sonhos são os desafios e você vai conseguir entender como tudo funciona. Por mais que eu tenha explicado para vocês em vários momentos e tenha ficado até claro para vocês, hoje, vendo como a gente coloca em prática, fica tudo muito melhor. Então não saia daí, tá? Chama geral para vir para cá. 16 horas de um sábado não é um horário ruim, né? Vocês podem chamar os amigos, chame os pais, chame quem você acha que merece entender como tudo isso funciona. Olha, eles estão. Deixa eu falar, enquanto eu tô falando com você, hoje eu não vou poder me mexer muito mesmo. Ai, que nervoso. Porque enquanto eu tô falando com vocês, eles me deram uma função que é mostrar para vocês como eu faço o mapa mental, ó. Ana, tá vendo aí? Depois tem foto de bastidor aqui. Conforme eu vou fazendo o mapa mental aqui no trabalho, aqui no caderno, vocês vão acompanhando que eu faço isso no tempo que eu falo, tá? Mas é um modelo de como eu, Ana, uso. E depois eu vou colocar vários mapas aqui para vocês, o pessoal das artes separaram, que o Fabiano faz. São mapas profissionais que nós disponibilizamos para os alunos que estão com a gente no clube de assinatura, tá? Então vocês vão estar vendo também como são mapas profissionais feitos por alguém que é especialista em mapa mental. E eu já quero agradecer e mandar um beijo pro Fabiano. Fabiano faz. Alguém põe o arroba do Fabiano aí no vídeo, se tiver como. Eles ficam bravíssimos comigo quando eu peço coisas que a gente não combinou antes que ia fazer. Alguém coloca o arroba do Fabiano aí pra mim, porque ele faz um trabalho muito lindo, individual, lá na vida dele mesmo, de colocar mapas mentais de livros. E a maioria dos livros que o Fabiano usa, eu já conheço, eu já li, já usei alguma coisa que aprendi dentro do História de Sonhos, então vocês vão gostar bastante. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando, vocês vão ver duas telas. Eu vou estar também aqui criando o mapa mental do jeito que eu faria se fosse a minha lousa, ou então se fosse o Felipe Chart, né, como diz meu amigo Marquinho, o Flip Chart, numa palestra, numa convenção, tá? O que eu tenho aviso para dar antes? Essa Ana fica doida, né? Ó, presta atenção. Durante todo o nosso webinar hoje, vai aparecer para vocês alguns QR Codes aí. Porque quem teve, lembra que eu comentei lá no primeiro dia, eu reforcei no segundo, falei ontem. Hoje eu quero dar assim, o checkmate para vocês. O QR Code vai encaminhar vocês para alguns benefícios que o História de Sonhos está contemplando, os alunos que fizeram o esforço de acompanhar a gente nesses últimos 4 dias, é isso mesmo. Então, além do livro Depressão, tá, que vocês vão receber antes do lançamento, quem esteve os 4 dias, a Elisandra fez as contas ontem, ela com os meninos aqui, foram mais de 35 pessoas que preencheram para receber o livro Depressão. Se elas estiverem aqui hoje, já está garantido para elas. E quem participou esses 4 dias, em cada dia a gente deu um benefício diferente, né? No primeiro dia a gente falou sobre sucesso, foi uma fala, uma conversa, uma explicativa. No segundo dia a gente mostrou para vocês alguns, os outros benefícios, seria explicar mesmo como as coisas funcionam, e teve bônus lá nas redes sociais. Ontem, para quem estava na live de ontem, apareceu o livro Ansiedade com 20% de desconto. E hoje vai ter vários benefícios durante a live, desde ganhar alguma coisa com a gente, inclusive no finalzinho do webinar de hoje, tem aí um baita de um presente
que o pessoal da Eduz está me ajudando a proporcionar para vocês. Então, acompanhe até o final, não seja preguiçoso não, vai comigo até o fim. Primeiro porque você vai aprender, né? E aprender é o principal. Além de aprender, você vai estar fazendo aí um benefício muito grande, que é impulsionar o sonho de muitos dos alunos do História de Sonhos. Vocês sabem que quando vocês adquirem um produto nosso, vocês estão impulsionando. Ana, tem outra forma de impulsionar, mesmo que eu não possa comprar um produto dos História de Sonhos nesse momento? Tem sim. E como tem? Você pode, além de impulsionar um sonho de um aluno nosso comprando um produto, impulsionar sendo inscrito no nosso canal do YouTube, deixando o seu like, porque daí a plataforma entende que é um conteúdo de relevância. Você pode impulsionar um sonho sendo um seguidor nosso de rede social, compartilhando, contando para alguém, chamando alguém para fazer parte, né, dessas redes todas que o PHS está. Então, existem várias formas de você impulsionar mesmo sem dinheiro, tá? Então, não se preocupe. Às vezes você fala, eu me lembro muito bem de uma impulsão que aconteceu com a gente em 2018, que assim, foi por acidente. Nós temos uma aluna chamada Hananda, que era naquele momento aluna do Senai. E ela chegou para a coordenação do Senai e comentou sobre o projeto História de Sonhos. E o Senai se interessou pelo nosso trabalho. E aí, nesses interessar, chamou a gente, eu fui lá, apresentei, gostaram da ideia. E desde 2019, Setembro Amarelo no Senai, é um compromisso nosso de ir lá. Tanto que a gente tem uma palestra que os próprios alunos gravaram ela está dividida em 3 mídias, porque a palestra que a gente faz do Setembro Amarelo é complexa, é ampla, cheia de informações, aqui no nosso canal do YouTube. E desde então eu já era grata ao Senai por vários motivos, bolsas que eles já tinham concedido para alunos nossos, o tanto que eles profissionalizam mesmo, né, os nossos alunos. Eu tenho gratidão pelo Senai por várias histórias, né? Desde, por exemplo, na live de quarta retrasada, passada, não me lembro agora, numa conversa minha com a Jô da Chocolate, a gente falou sobre ela ter começado a se profissionalizar fazendo panificação no Grupo Senai. Então, na verdade, o Grupo 5S, né? O Senai, o SES, o Senat, enfim, eu sou muito grata ao que eles fazem de ensinamento para alunos com boa qualidade. Para vocês saberem que eu sou eu mesmo, eles estão rindo aqui de mim porque eu tô com a unha aí, né, faltando um pedacinho da pintura. Olha, pode olhar aí, dá pra ver? É a mesma mão. Pois é. Então vamos embora, que hoje tem muita coisa e esse webinar precisa acontecer de maneira ordenada. Hoje não pode ter desordem nem bagunça aqui não, tá? Eu gosto de fazer a bagunça, a desordem, o caos, vocês sabem disso, porque isso transforma a gente, faz a gente ter que revirar mesmo, remexer, ter o rebolado, ter o swing de resolver as nossas coisas. Então vamos pra lá. Começando, hein? 3, 2, 1, vamos embora. Vamos aprender a colocar tudo isso na prática. Bom, o nosso foco principal então é uma aula aberta, né? Que a gente dá o nome de webinar quando é pela internet. E aí, em torno 7 ferramentas que nós falamos aí nos últimos 3 dias. Bom, eu acho que agora o som melhorou, né? Eu tava sem plugar o microfone aqui, perdão, tá? Vamos lá, gente. A primeira ferramenta que nós falamos foi o sucesso. E eu falei para vocês que nós tínhamos que aprender a identificar o sucesso, né? Que às vezes as pessoas pensam que o sucesso é ter e não é. O sucesso é ser a melhor pessoa que a gente pode ser, dentro das condições que nós temos, até que nós tenhamos condições melhores de fazer coisas melhores ainda. E eu disse que o sucesso é seu, ele não é de mais ninguém. Então você não pode ter uma visão de sucesso do que o outro planeja ou projeta para você. Nem que esse outro seja seu pai, sua mãe, sua tia. E para isso a gente tem que encontrar a nossa paixão, né? Quando a gente não encontra a nossa paixão, a gente automaticamente vai ter, aí tem uma frase dos História de Sonhos que é assim: quando eu não empreendo os meus próprios sonhos, eu sou extremamente mal pago para poder empreender o sonho dos outros.
Então, tem que descobrir. E para descobrir, a gente tem que fazer várias perguntas para a gente mesmo, do que é o sucesso para a gente, do que é quais são os nossos pontos fortes, para que a gente possa empreender dentro daquilo que a gente gosta. Vocês vão ver em várias lives, desde a live com Alexandre Grieto, Dr. Alexandre Grieto, que eu falei para que vocês podem perceber na fala de todas as pessoas que vieram fazer lives aqui com a gente, que primeiro de tudo a pessoa descobre o que quer, descobre o que gosta. E quando isso acontece, a pessoa cria então uma condição, né, para que ela possa empreender o próprio sonho. Não é uma coisa que assim, eu vou fazer porque eu quero, eu vou fazer só para enfrentar meu pai, enfrentar minha mãe. Não, não é isso. É você descobrir realmente aquilo que te faz sentido, tá? Então esse é o primeiro passo, foi a primeira ferramenta que nós conversamos. Esse é o primeiro passo, é a primeira ferramenta que nós encontramos aqui dentro do PHS. E aí, depois que você descobre, então, o sucesso, descobre que ele é seu, faz seus questionamentos, cria a sua visão do que é o sucesso, nós vamos ter aí outras ferramentas que vão proporcionar para a gente esse entendimento de como aplicar o sucesso que eu descobri, que é a minha visão de sucesso, que eu descobri que somente eu posso ser capaz de desenvolver. Lembrando a vocês que todos nós temos habilidades, competências, capacidades que nós podemos desenvolver durante a vida. Algumas são talentos natos, já é nosso, tá? E outras a gente vai desenvolver. Então, as habilidades, as competências e os talentos são coisas que a gente tem que trabalhar. Sempre, tá? Sempre. Você descobriu qual é a sua habilidade, qual é a sua competência, qual é o seu talento, todos eles você tem que trabalhar para desenvolver mais e melhor. De novo, eu vou repetir, é uma frase que está ficando batida nesse webinar, mas eu vou repetir de novo. É fazer o que você tem talento para fazer até que você tenha condições de fazer coisas melhores ainda. Entendido isso, nós vamos falar sobre a segunda ferramenta, que é a data. A data ela é extremamente importante. Quando você estabelece uma data para realizar alguma coisa, a data te pressiona, ela te impulsiona para que você possa realmente desenvolver aquilo dentro daquele prazo. É por isso que as empresas, as organizações têm sempre no seu planejamento uma data de conclusão. Isso é muito bom, especialmente para o aluno que tem problema com foco, né? Porque esse prazo ele vai esmagando. Uma coisa que funciona muito bem na data e que a gente deveria fazer sempre é o compromisso público. Porque quando você tá lá e fala sobre o compromisso para alguém, olha, a minha formatura, ela vai ser no meio do ano, alguém vai te cobrar isso, né? Eu tenho que ter ali notas para chegar até a minha formatura, que vai ser no meio do ano. Olha, eu estou montando uma banca de cachorro-quente e eu quero colocar ela já no dia 15 do mês que vem, né? Então isso prevê também que você faça uma publicidade, prevê principalmente que você já avise seu público antecipado, que você conte para as pessoas, que você saiba, né? As empresas ela têm uma data de inauguração, os comércios têm uma data de inauguração. Por exemplo, amanhã é Dia das Mães. Já tem mais de 15 dias que todo mundo está falando do Dia das Mães. Então, vai ter sim, né, aqueles que deixam tudo para a última hora, os brasileiros natos, que vão colocar aí, comprar o seu presente só amanhã para sua mãe, caso queira dar presente físico, né? Porque a gente tem várias formas de dar presente nessa vida. Às vezes um abraço é o melhor presente que a gente podia ganhar naquele dia. Mas, quando você faz um compromisso público, você tem que avisar com antecedência e as pessoas vão te cobrar isso. Um exemplo muito clássico é o comércio. O comércio faz as trocas de coleção, de vitrine, em datas especiais, avisam com antecedência para que as pessoas possam se programar para aquilo, né? Então, quando você tem uma data, o famoso deadline, né? O pessoal, a maioria dos meus alunos não tem grande familiarização com o inglês. Então, dentro do PHS, chama deadline. Para quando você quer realizar esse seu sonho? Ana, eu quero realizar o meu sonho de terminar os meus estudos
para o vestibular do ano que vem. Tá, vamos checar a data? Vamos buscar a data que será o vestibular naquela universidade que você quer? Ah, Ana, eu quero escrever um livro. Em quanto tempo você está disposto a escrever esse livro? Ah, em 3 meses. Tá bom, em 3 meses você quer escrever esse livro? Quantas páginas a gente tem que escrever por dia para que ele fique pronto um mês antes, para que, ou então nesses 3 meses que você está propondo, quanto tempo leva o diagramador para colocar ele, né? Por exemplo, eu vou de novo citar o nome dela aqui, porque eu estou encantada com o livro que ela fez, que é a Ali. Quando nós fizemos o convite para lançar o livro dela dentro do História dos Sonhos, na nossa editora, o que aconteceu? Ali ela queria, assim, escrever em 3 meses. E de repente, com a deadline que nós proporcionamos para ela, pensamos junto, ela escreveu em 31 dias. Pois é, a nossa revisão foi feita. Em 3 meses ela vai lançar, na verdade, desde que começou o processo da escrita. Mas aí a gente fez a revisão, passou pela revisão do português, agora está na fase de paginação e editoração gráfica. Ok, o e-book dela vai ficar pronto nesse período. Por quê? Porque nós estabelecemos uma data e aí podemos colocar tudo dentro de um cronograma, de uma linha do tempo, para que as coisas pudessem acontecer, desde o início até o final. Então a deadline, a data, ela é extremamente importante. Sobre o diário de bordo. Por que para a gente o diário de bordo é extremamente importante? E aí eu dei toda a explicação de como funciona, o que ele proporciona. Mas é aqui que a gente vai colocar os nossos insights, né? Então, assim, às vezes você tem ali uma informação que no meio da execução do processo fez sentido. Então você anota ali para pensar sobre ela, amadurecer essa ideia e implementar ou deletar ela da sua vida. O diário de bordo é importante para isso, para que você possa colocar no papel. E quando você escreve o seu insight, você cria uma conexão de sentimento, porque tudo que a gente escreve, que a gente pinta, né, com a caneta na folha de papel, a gente tem que pensar tanto na palavra quanto no sentimento que aquela palavra vai proporcionar para quem vai ler depois, ou até para a gente mesmo quando a gente lê depois. Então, o importantíssimo do diário de bordo é isso. É criar essa relação de sentimento. E tudo que a gente cria um sentimento, você memoriza de forma mais adequada. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui do que o diário de bordo é capaz de fazer. Tá? Eu contei para vocês sobre a Dulce, né, o processo dela de escrita. Semana que vem ela vai estar em live aqui com a gente. Né, eu vou ter esse privilégio, essa honra, essa alegria. Ela vai prefaciar um dos nossos livros, que também é uma coisa que me deixou extremamente feliz com isso. Mas assim, eu já vi coisas incríveis que acontecem quando a pessoa começa a ter a prática do diário de bordo. O Maxwell é um aluno que eu tive em 2017 e ele me proporcionou um privilégio imenso, gigantesco, porque ele queria muito, muito, muito mesmo abrir a sua própria oficina mecânica. E quando a gente criou o plano dos sonhos dele, tinha muitas falhas, né? Ele estava fazendo o terceiro ano do médio, mas ele também queria fazer, concluir, na verdade, um curso de mecânica que ele fazia numa escola, e ele já era funcionário de uma mecânica, se eu não estou enganada, como é que chama? Uma concessionária. Ele fazia parte do serviço de mecânica dessa concessionária, mas ele queria montar o próprio negócio. Então, ele ia precisar de muita coisa, ferramentas, comprar algumas ferramentas para poder iniciar os trabalhos e capitalizar para isso. Então, qual foi a alternativa que nós estabelecemos para ele? Um plano de 2 anos, aonde ele ainda continuaria sendo funcionário, realizando a tarefa dele com maestria e excelência, para só depois, daí, ele ir para o âmbito de realizar o próprio negócio. Ele tinha já um dinheiro guardado, mas ainda não era o suficiente. E ele participou do projeto Cofrinho com a gente, fez um planejamento financeiro para realizar a sua ação, conseguiu terminar o curso, mas ele não tinha um espaço ainda para poder montar a sua oficina. Quando você cria uma ação, o universo conspira a seu favor, não tem como. E ele tinha ali alguns conhecidos entre algumas pessoas do próprio meio dele,
que tinha um salão que estava totalmente vazio, que não capitalizava, não gerava renda nenhuma, e a pessoa resolveu apostar no sonho dele, cedendo o barracão por 6 meses para que ele pudesse ter, colocar a estrutura lá, começasse a trabalhar, gerasse os primeiros clientes, e só após aí, então ele entraria com o pagamento da locação. Veja, ele criou uma ação, ele criou um planejamento, ele se moveu e ao fazer isso, as coisas foram acontecendo. Lógico que depois de um período, ele teve que começar a pagar o aluguel desse barracão e ficava muito apertado, o dinheiro era muito pouco que entrava. Ele tinha bastante clientes, mas ele passou a ter também vários custos, né? Então não foi fácil. Engraçado que esse ano, numa conversa que a gente teve informal, eu e ele disse para mim assim, ele falou, Ana, é o primeiro ano que eu estou sobrevivendo só do meu trabalho, com a oficina. Até o ano passado, você sabe, eu tinha que fazer coisas além para poder gerar as minhas receitas. E o mais legal de tudo isso foi que ele errou bastante nesse caminho, mas ele aprendeu muito também. Então, um processo lá de 2017, que só teve conclusão agora, né, que é ele gerar receita a ponto de poder sobreviver, e num ano super complicado, difícil, que para muitas pessoas foi o ano final, né? Do ano passado para cá, por conta da pandemia, muitos de nós entramos aí em problemas financeiros gravíssimos. Então, eu fico muito honrada de saber que o que eu ensinei foi só a base, porque depois ele foi praticando e melhorando aquele plano de ação. Ele não posso falar assim, a Ana, não é a Ana. O PHS, não é o PHS. É a própria pessoa que ao aprender as ferramentas também se dedica para aprender. Fantástico, é um caso assim que eu vou ficar grata eterna ao universo por ter acontecido. Sobre o diário de bordo. Por que para a gente o diário de bordo é extremamente importante? E aí eu dei toda a explicação de como funciona, o que ele proporciona. Mas é aqui que a gente vai colocar os nossos insights, né? Então, assim, às vezes você tem ali uma informação que no meio da execução do processo fez sentido. Então você anota ali para pensar sobre ela, amadurecer essa ideia, implementar ou deletar ela da sua vida. O diário de bordo é importante para isso, para que você possa colocar no papel. E quando você escreve o seu insight, você cria uma conexão de sentimento, porque tudo que a gente escreve, que a gente pinta, né, com a caneta na folha de papel, a gente tem que pensar tanto na palavra quanto no sentimento que aquela palavra vai proporcionar para quem vai ler depois, ou até para a gente mesmo quando a gente lê depois. Então, o importantíssimo do diário de bordo é isso. É criar essa relação de sentimento. E tudo que a gente cria um sentimento, você memoriza de forma mais adequada. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui do que o diário de bordo é capaz de fazer. Tá? Eu contei para vocês sobre a Dulce, né, o processo dela de escrita. Semana que vem ela vai estar em live aqui com a gente. Né, eu vou ter esse privilégio, essa honra, essa alegria. Ela vai prefaciar um dos nossos livros, que também é uma coisa que me deixou extremamente feliz com isso. Mas assim, eu já vi coisas incríveis que acontecem quando a pessoa começa a ter a prática do diário de bordo. O Maxwell é um aluno que eu tive em 2017 e ele me proporcionou um privilégio imenso, gigantesco, porque ele queria muito, muito, muito mesmo abrir a sua própria oficina mecânica. E quando a gente criou o plano dos sonhos dele, tinha muitas falhas, né? Ele estava fazendo o terceiro ano do médio, mas ele também queria fazer. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre inteligência emocional, né? A inteligência emocional, como que a gente aplica ela no nosso dia a dia? A primeira coisa, o principal, é que a gente possa entender o processo que acontece a inteligência. A inteligência emocional ela é diferente da inteligência, né? Do QI, que é uma coisa que a gente consegue medir,
Não, a inteligência emocional a gente não mede por tamanho, a gente mede por utilização, a forma com que a gente põe em prática. Quanto mais a gente pratica, mais hábil a gente fica. E aí, lembrando a vocês que a inteligência emocional acontece em 3 passos, né? Primeiro, o externo, que eu não controlo, o meu sentimento, que é a reação químico-física biológica, que eu também não controlo, é o sentimento que eu tenho quando algo acontece, e o principal disso, eu não tô aparecendo, é isso que os meninos estão falando, eu tô me mexendo muito? Desculpa, gente. Vamos lá. Ela acontece em 3 etapas, né? Primeiro é um fator externo que acontece que você não controla, não depende de você. Alguma coisa aconteceu além das suas ações. Segundo, é isso que aconteceu, que é externo, que você não controla, ele vai gerar para você um sentimento, ele vai tocar no seu sentimento. E quando isso acontece, você também não controla, porque é uma reação química, física e biológica, tá? Você não tem como controlar. Mas quando você identifica esse gatilho, puxa, quando alguém me fechou no trânsito, eu desperto a minha raiva. Quando alguém me fechou no trânsito, eu desperto o meu lado mais, sei lá, brutal, violento, ou então pacífico. Cada um vai ter um sentimento em relação a uma situação como essa, por exemplo, que foi o exemplo que eu usei lá na quinta-feira. Você descobriu o gatilho, o seu sentimento que faz você, como você reage depois daquele sentimento, a reação você pode controlar. Então, como acontece em 3 etapas, essa terceira etapa, que é a sua reação, você pode fazer ela de forma diferente. Ao invés de abrir a porta do carro e descer, você pode optar muitas vezes para fazer coisas diferentes. Ou até mesmo descer, mas descer conversando, abordando gentilmente as pessoas. Isso foi só um exemplo. Quando a gente entende esse processo da inteligência emocional, é difícil mudar, porque envolve os nossos hábitos, que são parte dos nossos comportamentos. Então, você tem que aprender a tentar, nesse momento de sentimento, identificar o gatilho. Identificou? Ótimo, a sua reação pode ser melhor, a sua reação pode ser diferente, para o bom, para o bem. E aí, quando você faz isso, tudo melhora. Então, veja, você já entendeu aqui sucesso. Vamos lá, quantas ferramentas foram? Sucesso, a data, o diário de bordo e a inteligência. A gente vai passar pelas 4 últimas agora. Ana, você disse que eram 7 ferramentas, por que tem uma flechinha a mais aí no seu mapa mental? Fica aí um pouquinho, se liga. Isso é um presente que eu vou te dar lá no final. Então aproveita muito, muito, muito esse webinar. Faz as suas perguntas, não deixa. O pessoal está lá no chat, está acompanhando vocês, está respondendo vocês. As perguntas que são mais enfáticas, vem para mim para que eu possa falar aqui com vocês em tempo real. Então, não fica desesperado. Se você não curtiu ainda esse vídeo, mas está aqui assistindo, passou da hora de curtir já, hein? Se está assistindo, tem que curtir, porque deve estar fazendo bem para você, ou então para outras pessoas que você encaminhou para que viesse assistir aqui hoje com a gente. Vamos embora? A próxima ferramenta, segundo aí as minhas anotações, é aprender por observância. E essa é muito massa. A gente tem que aprender ela com detalhes, porque a gente já faz isso, é nato do humano, e a gente finge que não faz, né? A gente finge que ela não existe. Nós temos um poder incrível em aprender por observar. Não é à toa, né, que dentro do PHS existe um tema, um personagem, uma pergunta. Porque ao contar a história de alguém, e nós vamos aprender com a história dessa pessoa, isso que é a observação, aprender com o outro, pelo que o outro passou, pelos sentimentos que ele teve, pelas falhas que aconteceu no processo dele, pelos acertos que aconteceu no processo dele, faz total diferença mesmo. Entenda 2 coisas nesse processo, tá? Quando a gente olha para a vida do outro e a gente está de fora, nós temos um jeito, parece que é mágico, né? A gente consegue resolver qualquer problema que não seja nosso. E isso é porque a gente não está ali dentro daquele olho de furacão. O nosso sentimento é diferente.
Então, quando a gente aprende por observação, é exatamente usar esse diferente. E aí é que eu acho massa, porque eu falo para vocês que na diferença a gente realmente aprende muito. Porque a gente não está na pele, não está sentindo as consequências daquilo. Então a gente tem soluções mesmo mais aptas, mais rápidas, né? Quem está sentindo o problema, quem está passando por aquela situação, às vezes se cega pelo sentimento da raiva, se cega pelo sentimento do estresse, pela falta de desenrolar daquele problema, né? Não está dando certo, meu Deus. E aí ela cria tensão, ela cria desespero, uma certa ansiedade, uma angústia, muitas vezes fica deprimida. Eu vejo isso muito no projeto Cofrinho, jovens que entram com problema de finanças por falta de organização, de achar que o mundo é só dele, né? E que não vai ter uma demissão, que nunca vai passar pelo problema do desemprego, ou pela falta de um patrocínio. E aí a pessoa se desequilibra mesmo, se desestabiliza. Então, aqui a observância é extremamente importante. É ver o que o outro já fez, que deu certo e funcionou para ele, pode dar certo e funcionar para você. De repente o que ele fez não serve para você, mas que bom que ele fez, porque você consegue aprender com aquele obstáculo que ele passou, que ele vivenciou. Aprender por observação, a gente faz isso desde que a gente nasce. O problema é, em vários momentos, o nosso egoísmo nos impede de observar histórias semelhantes à nossa. E aí a gente acha que aquele problema nosso é gigantesco. Esses dias eu estava conversando com um aluno, não posso identificá-lo, e ele me disse o seguinte: Ana, o meu problema é o maior do mundo. E aí ele resolveu olhar o problema do outro. Eu contei para ele uma história, eu falei, olha, aconteceu assim, assim, assim com fulano de tal. Vamos dar uma olhadinha em detalhes? Vamos fazer uma pesquisa junto? Vamos aprender com a história de fulano? Ele, nossa, depois, né, uns dias depois, nossa, Ana, o meu problema não era o maior do mundo. Claro que não. É que a nossa ótica, ela cria uma visão macro das coisas. Então a gente vê tudo maior, né? Mas quando você olha com um olhar minucioso, com os detalhes, você vê que tem gente por aí que o problema é muito mais sério que o seu. A reação que a gente toma é que vai dar essa proporção. Então, aprender a criar um distanciamento para resolver situações graves, situações sérias, situações aí que pode criar impedimento gravíssimo para a sua vida. Aprender por observação é fantástico. É que a gente olha para a vida do outro com um ar de soberba às vezes, sabe? Ai, fulano tem, nossa, aquele carro, mas como é que ele consegue? Ele ganha o mesmo salário que eu. É só isso que a gente vê. A gente não olha lá e não vê o que ele faz, aonde está o processo de economia, o processo de comprar aquele carro. E aí tem uma coisa mais interessante ainda que eu venho notando, especialmente de 2015 para cá, essa amplificação das redes sociais criou uma vitrine da mentira, né? Porque nas redes sociais a gente nunca tira foto, sei lá, sem batom. Eu tiro, mas o resto do povo não. A gente nunca vê um vídeo onde a pessoa está desalinhada. Tem gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar com o Thiago Afonso daqui uns dias, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, questão de liderança. E aí, o líder, ele precisa ter uma imagem exemplar. Ninguém pode olhar para um líder e ver que ele teve algum problema ou está vivenciando algum conflito. A gente não imagina isso. Então, quando você pega a história humana e traz para um contexto, você consegue entender falando sobre ele. Mas quantas pessoas, né, foram no banheiro do shopping, tiraram uma... Jovem faz muito isso. Tiraram uma foto no banheiro do shopping e postaram nas redes sociais. Sabe por quê? Porque é um lugar bonito, né? E ninguém coloca sei lá, uma antena parabólica para captar aquela imagem e perceber que ali não é um lugar interessante, embora tenha beleza. A gente está vivendo um mundo de ilusão, assim, sabe? As pessoas estão se convencendo de que tudo é muito fácil, muito prático, muito rápido. Quantas pessoas viraram... Esses dias alguém me perguntou assim, Ana, mas o História de Sonhos é tão grande, tantos alunos, o canal do YouTube de vocês não é tão grande. Mas, gente,
Não é mesmo. Não é mesmo, porque se eu tivesse aqui produzindo um conteúdo da moda, com certeza eu teria milhões de seguidores aqui no YouTube. Mas não é, o que eu faço não é a moda, o que eu faço inclusive é contra a moda, porque a moda hoje é produzir pessoas que não queiram pensar. E o que nós fazemos aqui é provocar em você o pensamento o tempo inteiro. É isso que nós fazemos de melhor aqui. Por isso, nosso canal do YouTube, por exemplo, não é tão expressivo assim, né? A gente tem quase 65% de visualizações de pessoas que não estão inscritas no nosso canal. Quer que eu faça o quê? Que eu vá lá e brigue com essas pessoas? Claro que não. Se ela veio aqui, se ela aprendeu um conteúdo, ouviu o que a gente falou e isso fez sentido para ela, eu estou satisfeitíssima. Nossa equipe do projeto está super satisfeito, porque colaborou para o bom, para o melhor na vida daquela pessoa. É lógico, se ela curtir o canal, é lógico que se ela compartilhar o vídeo com mais pessoas, é lógico que se ela inscrever, ela vai estar ajudando o projeto a chegar mais longe. Mas eu não posso exigir que ninguém faça isso, porque o nosso objetivo principal não é esse. Nosso objetivo principal é que quem assista seja tocado por essas palavras e nessas palavras que a gente fala aqui, no conteúdo que eu desenvolvo e gravo para vocês e disponibilizo aqui, crie em vocês uma transformação para o bom, para o melhor. Eu tenho uma pessoa que eu sigo que ele fala assim: ah, o pagamento deveria ser pelo menos o like. Eu gosto quando ele fala isso porque eu concordo com ele. Fez sentido? Deixa pelo menos o like naquele canal para que ele possa crescer, tocar outras pessoas. Mas se você cresceu, se você transformou, se alguma coisa foi um insight, te deu aí um start, né? Puxa, que bom, porque esse é o objetivo do projeto. Lógico, crescer o canal também é, encontrar, impactar mais pessoas também é. Mas isso é consequência, sabe? Isso é consequência. Então veja, 65% das pessoas que nos assistem nem é inscrito no canal. Mas não tem problema, isso funciona do mesmo jeito. Nesses 3 últimos anos de rede, né? Últimos anos de rede não, na verdade esses 3 anos de rede, porque o projeto tem 7 e só nos últimos 3 anos que veio para redes sociais. É impressionante. Se a gente tivesse essa mentalidade de, olha, precisa de mais gente curtindo, mais gente inscrita, não sei o que, focasse só nisso, talvez o conteúdo que a gente fizesse aqui não impactasse a vida de ninguém para o bom. E se fosse assim, a gente ia perder a essência do projeto. Eu não me tornei uma professora do jeito que eu sou, toda maluca pro bom, para perder a essência desse projeto, que é transformar a vida de vocês, causar as paixões, fazer com que vocês se empreendam dentro daquilo que vocês gostam, que seus sonhos se realizem. Gente, tantos anos depois, eu olho para vários alunos da minha primeira turma e eu vejo assim a vidinha deles, sabe? Se resolvendo, se encaixando. São pessoas que estão com problemas e que estão sabendo transpor aqueles problemas, se olham diferente, se apaixonam por si mesmos, né? Criam amor próprio, criam autonomia, desenvolvem autoconfiança, entendem a questão da autorresponsabilidade, deixaram de ser vitimista, de culpabilizar as outras pessoas e pagam um preço pelas suas escolhas, mas estão ali todo dia acordando de manhã e fazendo o seu melhor e desenvolvendo os seus sonhos. E quer saber, a maioria, inclusive, impactam a vida dos outros para o bem. Ah, fala sério, né? Quando eu não mais existir, eu já estou em muitas histórias por aí, porque a maioria deles me carregam mesmo, me contam suas vitórias, às vezes ainda tem algum problema, algum dilema, entra em contato com o projeto. A gente não tem solução de tudo, mas a gente tem a experiência de muitos casos, são 17 mil alunos, então muitas histórias que a gente impactou para o bem, para o melhor, para o bom. Aprender por observância é a melhor de todas as ferramentas, sem sombra de dúvida. Eu não vou me cansar de falar isso. E aí eu vou falar com vocês agora sobre o se ouvir, né? A maioria de vocês ficaram impressionados ontem quando eu falei da questão do se ouvir, que envolve muitas habilidades, entre especial a habilidade de comunicação. Comunicação, primeiro você com você mesmo, depois você com o outro, depois criar esse entendimento, facilitar com que o outro possa realmente compreender aquilo que você está falando, se empenhar em tentar fazer com que
o que o outro esteja sendo falado, o que o outro fala para você seja compreendido. E a maioria de vocês nem tinham ideia que o se ouvir envolve comunicação, e agora que talvez fez sentido para vocês, porque a gente tem um módulo separado, um curso separado só sobre comunicação, e que nesse curso especificamente a gente fala sobre a comunicação pelas redes sociais, como ela é feita no uso da tecnologia, como é feita a comunicação falada, como é feita a comunicação escrita, mas o foco principal é a não verbal, é aquela que a gente não fala, mas que o corpo da gente fala sobre a gente o tempo todo. Alguns, depois que fazem esse curso, se ligam assim, se tocam. Puxa, é por isso que eu não engano a minha mãe? É, por isso sim. Por isso que eu falo, né, que as mães conhecem a gente até pelo nosso jeito de andar, né? Se a gente tá bem ou não tá. Ah, Ana, é por isso que eu repeti naquela empresa, quando eu fui fazer o processo seletivo. É por isso, agora eu estou entendendo o que o meu companheiro queria me dizer quando ele fica assim ou assado, porque você aprende a se ouvir e ouvir o outro. Essa ferramenta ela causa um impacto tão grande em você, quando você aprende a se ouvir, você consegue inclusive expressar melhor as suas ideias, fazer com que o outro te compreenda de maneira clara, objetiva, tem uma comunicação mais assertiva, e tudo isso é em aprender a se ouvir. Se você não se empenha em aprender a se ouvir, puxa, aí vai ser difícil para você. Aí vai ser muito difícil. O curso Comunicação, inclusive, ele é um bônus dentro da mentoria do História de Sonhos, porque é um módulo à parte, único, exclusivo, para poder que você possa se dedicar mesmo bastante. Se eu não estou enganada, entre qual o seu diferencial e aprender a se ouvir, são mais de 10 horas de ensinamento que eu faço ali, desde microexpressões faciais e corporais. As faciais são as mais importantes, porque é aquelas que acontecem em fração de segundo e a gente não percebe, até, né, você saber escrever bem um texto. Então é muito complexo, é amplo, é gigantesco. Eu fico horas falando disso, sou apaixonada por esse tipo de comunicação, porque o aprender a se ouvir produz um resultado gigante. Quando eu, Ana, aprendi a me ouvir, eu troquei inclusive de profissão, porque o que eu fazia, onde eu estava, não era o que me deixava feliz, mas eu tinha que aprender a me ouvir primeiro, sabe? Então isso acontece com qualquer um de nós quando a gente aprende a se ouvir. Você vai enveredar por caminhos fantásticos, você vai encontrar satisfação pessoal, satisfação profissional, satisfação afetiva. Tem que aprender a se ouvir. Se você tem dúvida em relação a isso, vai no vídeo de ontem, que tem vários exemplos que eu dei para vocês e que vocês podem estar aí desenvolvendo de forma mais clara. Se ainda não está claro para vocês o suficiente, tem um curso lá sobre como você se comunica. Pode chamar a gente nas redes sociais, que a gente está por aqui para ajudar e promover o bem mesmo, transbordar em vocês o máximo que a gente pode. Gente, se põe no meu lugar. 7 anos depois, eu acho que cada período do História de Sonhos foi fundamental para o número que a gente tem hoje, para essa expressividade que a gente tem hoje, para esse resultado que a gente impacta hoje, sabe? Todo ano a gente melhora. Na verdade, a cada dia a gente melhora. Eu vejo na própria equipe, eu vejo em mim, eu vejo nos alunos. Existe um esforço conjunto para sempre levar para vocês o nosso melhor, e a gente faz exatamente isso. Conforme a gente vai ganhando conhecimentos novos, nós vamos tendo habilidades de trabalhos novos, de desenvolvimentos novos, de estruturação nova. Olha, eu não consigo pagar isso nunca. E quando você aprender a usar essa ferramenta a seu favor, a tua vida vai mudar, sem sombra de dúvida. Descobrir o seu diferencial torna você uma pessoa realmente importante. Você começa a se autovalorizar, a colocar para fora todas as suas qualidades, as suas competências, você desenvolve melhor elas, você consegue colocar os seus talentos à prova e amplificar o resultado dos seus talentos. Então, uma coisa importantíssima que vocês precisam fazer é descobrir qual é o seu diferencial. E para isso só existem 2 caminhos: descobrir o que você é bom, que todo mundo percebe, e descobrir o que você ainda não é bom o suficiente e que precisa melhorar.
Com o que é bom, você ainda vai praticar e vai ficar melhor. E com o que você não é, você vai se fortalecer, porque você vai buscar coisas, situações, pessoas, ferramentas, estudos que façam com que essa habilidade seja desenvolvida. É isso mesmo. Então, se você tem preguiça de investir em você, o Estrada de Sonhos não é o lugar para você ficar. Porque aqui, quando você descobre que você é bom, você tem que multiplicar esse bom para ficar melhor ainda. E quando você descobre que você ainda é fraco, precisa melhorar, você tem suporte de pessoas para isso. É para isso que nós somos um grupo e criamos esse network de pessoas gigantescos. Tem várias pessoas no ramo de história de sonhos. Vocês podem ver pelas. Eu vou insistir, as lives. Nenhuma pessoa que vem aqui falar com vocês são pessoas que querem se aparecer e não sei o que. Não é para isso que a gente faz live. A gente faz live para mostrar para você, olha, existe um profissional assim disposto a falar sobre o que ele sabe e você pode aprender com ele se é do seu interesse. Descobrir o seu diferencial não é fácil, mas é gostoso. E todas essas respostas eu te fiz durante esses 3 primeiros dias do webinar e você foi criando as suas anotações, que podem ser iguais ou parecidas com essa que eu fiz aqui. Podem ser bem diferentes também, não tem problema. Se isso acontecer, não tem problema nenhum. Qual é o importante? Qual é o finalmente dessa história? É que você coloque em prática. Você gostou do meu mapa mental? Viu aí o jeito que eu fiz? Simplesinho, bobinho, parece tontinho, né? Mas não. Aqui está o registro das minhas memórias do que a gente conversou hoje. Agora eu vou mostrar para vocês como é um mapa mental profissional. Eu vou mostrar para vocês o que o Fabiano faz para os nossos alunos. Porque baseado em tudo que eu ensino, o Fabiano traduz isso nessa forma visual. E se você não sabe o que é um mapa mental, ele é um registro de resgate de memória rápida. Ou seja, ele cria um jeito do seu cérebro colocar tudo isso naquela caixinha menor que eu falo lá na memorização espaçada? Pois é. E aí com informações chaves, você vai buscar na caixinha maior, onde a gente guarda memórias de informações, de coisas que a gente tá aprendido, mas tá esquecido, tá guardadinho lá no fundo. É como um guarda-roupa que a gente perdeu um dos pares da meia, né? E a gente não acha de jeito nenhum. Tá ali, a gente sabe, mas não acha. Um do par do brinco, o par do brinco, né? A gente perdeu um do par e a gente não acha de jeito nenhum. Pois é assim que funciona o mapa mental. Ele te dá um registro rápido daquela informação que você aprendeu, para que você possa linkar todas as outras. Se você olhar para o meu, eu fiz ele em formato de teia de aranha, né? Esse é o mais comum, tá? A informação principal no centro, depois as secundárias, que no caso aqui foram as ferramentas, o que cada uma das ferramentas proporciona, eu fui colocando na lateral. E o legal de tudo isso é quando eu olhar de novo para essa folha, provavelmente eu vou relembrar 80% do que foi falado aqui, porque eu mesmo criei, coloquei a minha impressão, os meus registros. Quando eu olho para o mapa profissional, como o do Fabiano está falando, é bem mais detalhado, né? Ele é muito cheio de informações, de colorido, e aí ele foi feito na intenção de que você fixasse exatamente aqueles pontos. O resultado é fantástico. Você gostou disso? Ó, gente, eles estão pedindo para eu mostrar aí para vocês. O que é para mostrar? Ah, tá. Vai entrar uma imagem aqui agora para vocês, que é um QR Code do último presente que o História de Sonhos vai proporcionar para vocês durante esse webinar. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês façam bom uso dessas ferramentas. Elas parecem inocentes, mas não são. Parecem simples, mas não são. Dentro da mentoria é investido um bom tempo em cada uma delas até que você torne prática. Mas para você que não pode ir para a mentoria, não tem problema. Essas aulas já te dão um direcionamento de como você deve fazer. Com essas perguntas que eu te fiz nesses 4 dias e você foi respondendo, você foi criando uma forma de construir o seu plano de ação para os sonhos. Na 13ª ferramenta que eu ensino dentro da mentoria, é exatamente isso. Nós pegamos um compilado do que foi aprendido nas 12 primeiras e aí colocamos em prática na construção do sonho do aluno. Tem aluno que começa muito antes, porque vai tendo os insights, vai anotando no seu diário de bordo, e aí vai proporcionando ali o aprender por observância, e ele já quer muito aprender a se ouvir, ele começa a entender melhor como ele funciona, ele não perde
tempo pensando que o sucesso é ter, ele descobre que o sucesso é ser, e aí ele começa a investir nisso, ele colocou uma data para as coisas acontecerem no dia a dia dele, ele usou da inteligência emocional em vários momentos, ele está muito melhor agora, porque ele já aprendeu. Um grande beijo para vocês, eu adorei poder dar essa aula aberta para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer os comentários, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram que está aqui, da plataforma, muito obrigada. Hoje mais de 700 alunos na plataforma, muito obrigada mesmo. O pessoal da mentoria que está aqui também, muito obrigada por ter vindo. A mentoria tem um número reduzido de pessoas, porque é um contato diário ali com o pessoal da mentoria. Ali eu fico no pé mesmo, não tem jeito, não tem jeito. É uma rede que a gente pega de alunos para que eles possam realmente ver o resultado acontecendo e muito rápido. Tem que acontecer logo, tem que ver. Porque quando a gente vê, a gente crê. Mas bom mesmo é aqueles que conseguem investir em si mesmo antes mesmo das coisas acontecerem. Bom, gente, quer ver como tudo funciona? Eu não esqueci disso não, vamos colocar isso na prática, ó. Olha para o meu mapa mental que você vai ser o maior exemplo para vocês. Gente, muda as câmeras, vê se vocês conseguem fazer isso daí, deixa o meu mapa ali para todo mundo ver. Bom, no sonho, no central, onde eu coloco a palavra webinar, você vai colocar o seu sonho. E o seu sonho, ele vai trazer um sucesso de satisfação pessoal e profissional para você, afetiva. Então, qual é o seu sucesso e nunca o do outro? Para você ter o sucesso, você vai precisar desenvolver as suas habilidades, as suas competências e também os seus talentos. Então, é aprender a colocar em prática o que são seu nato, o que é seu nato e o que você precisa melhorar e aprender. Lembrando que habilidades, competências e talentos, todos podem ser desenvolvidos. Algumas coisas são da gente, a gente tem mais facilidade, outras é só com dedicação e empenho. Criou uma data? Legal, põe compromisso público, conte para uma ou duas pessoas. Por quê? Porque elas vão te cobrar que você faça aquilo no prazo. E isso vai criar uma pressão para que você possa fazer, criar uma linha de tempo onde as ações vão ter que ter um planejamento. Isso é o principal. Feito isso, no seu diário de bordo você vai anotar os insights, o que deu certo, o que deu errado para não repetir, o que deu certo para criar rotas diferentes para que você possa fazer. Usando sempre a inteligência emocional. E aqui eu quero fazer uma pausa com vocês. A inteligência emocional, ela é dividida em 3 etapas. A primeira, externo, você não controla. Interno, você também não controla, porque são os seus sentimentos em função do que o externo te causou. Mas você pode ali aprender o que é o gatilho da sua reação. Nesse interno que você não controla, você tem que descobrir a sua reação. Porque na terceira fase, que é o que você controla, que é a sua reação daquilo, você pode ter uma reação mais assertiva. Feito isso, lógico, né? Aprender por observância. Procurar pessoas que já realizaram sonhos parecidos com o seu, para que você possa, inclusive, aprender com os erros e com os acertos dessas pessoas. E aí, o incrível, ali tem muita chave, tem bastante insights que vocês vão pegar e que vai fazer o seu projeto, o seu plano de sonhos se tornar mais efetivo. Legal? Chique? Não, Ana, tá faltando ainda. Porque com tudo isso você tem que aprender a se ouvir. E aprender a se ouvir é feito em 4 etapas. Primeiro você ouve o que o outro está dizendo, o que você está dizendo, o que o seu corpo está dizendo e também o que as suas palavras estão falando. Você precisa entender esses 4 elementos. A gente explicou bastante sobre isso. E aí você consegue achar facilmente o seu diferencial, aonde você é forte e aonde você é fraco. O que é fraco, você vai aprender a se dedicar e conectar com pessoas que sabem mais do que você nisso para que você possa aprender. O que você é forte, você vai contribuir com o universo ensinando para outras pessoas. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. É fato isso. Está devolvendo para o universo aquilo que você recebeu. Para tudo isso funcionar, crie seu mapa mental. A gente já mostrou aqui o mapa mental do Fabiano, que é fantástico, eu adoro. E também mostrou um jeito de fazer um mapa simples como o meu. Aluno PHS recebe o meu em tempo real de aula e o do Fabiano, que é melhor elaborado, com mais detalhes e focados nos pontos principais para que vocês possam ter, guardar, colecionar. Mas você pode criar o seu exatamente como eu fiz aqui, né, num formato teia de aranha, onde eu vou com anotações linkando uma coisa na outra. No centro, o meu sonho,
Processo inicial, primeira fase, segunda fase, ramificando, e quanto mais ramificações você precisar, mais você pode colocar. Então, se você gostou, curta, compartilha, deixa para os seus amigos aí um recado para vir assistir, vai ficar salvo esse webinar para vocês por uns próximos dias. E eu não esqueci, os presentes que a gente quer entregar para vocês estão aqui nesse QR Code. Gente, obrigado pela atenção, pela paciência, pelo tempo que vocês se dedicaram para mim aqui nesses 4 dias, mas o principal é, no meio do ano a gente volta com outro webinar desse, outra aula aberta, para que vocês possam aprender sempre de forma 100% gratuita. Beijo, até lá, espero que tenha gostado. Nossa, eu adorei, né? Fazia tempo que eu não fazia isso.